Graça e paz, meus irmãos. Um ótimo domingo, um dia maravilhoso na presença de Deus para você. Você que está conosco nesse momento, começando mais um domingo, mais um dia. Domingo é um dia gostoso, é um dia que nós podemos estar na presença de Deus, estudar a palavra, cantar hinos, ir à igreja, também desfrutar um pouco mais da nossa casa, da nossa família. É um dia maravilhoso, né? Aproveita esse dia e aproveita também esse tempo para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Nós estamos caminhando já para o finalzinho do livro de João, da primeira carta de João. Já estamos terminando a primeira carta de João. Logo nós teremos mais 2 aulas, segunda e terceira João, e nós vamos encerrar essa conversa, esse diálogo com o apóstolo João, né? Então hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5 de 1 João, nós leremos dos versos 13 aos versos 21. Nós vamos falar hoje da certeza e da confiança. Então a primeira carta de João, ela foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, lá no primeiro século, uma carta muito atual, parece que foi escrita para os crentes agora do século 21, e é uma carta que fala das certezas da fé e da afirmação da fé, porque ela esclarece e ela fala tudo. Já percebeu ao longo dos estudos? Você que tem acompanhado aí, já acompanhou 10 estudos sobre essa carta, já deve ter percebido que ela fala tudo, ela esclarece tudo, fala das certezas da fé, fala da afirmação da fé, e ela esclarece e fala sobre tudo que nós precisamos saber sobre a certeza e a segurança da fé. Então, quando nós terminamos esse ciclo de João, estaremos todos aí com bastante certeza, com bastante segurança, sabendo refutar os erros, mandar embora os falsos mestres. Vamos estar sabendo tudo isso, né? Vamos à leitura do texto, então. 1 João, capítulo 5, dos versos 13 ao verso 21, os últimos versículos dessa carta, diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, esses são os derradeiros versículos da primeira carta que João escreveu. Essa carta universal que João escreveu para ficar circulando, né? Então, o objetivo dessa carta é afirmar que os crentes têm a vida eterna e que os crentes devem se manter firmes nessa confiança, pois a garantia da vitória é o próprio Cristo que nos dá, pois Ele é o Filho de Deus. E uma vez salvos, somos salvos para sempre. Graças a Deus por essa vitória, graças a Deus por essa certeza, graças a Deus por essa confiança que nós podemos ter. Só aqui nós já podemos encerrar a nossa aula, né? Com essa certeza de que nós somos salvos para sempre. Mas a grande mensagem de João é que nós não devemos procurar outras verdades além da que nós temos, de que nós fomos feitos filhos de Deus em Jesus.
e que por isso não devemos seguir regras ou padrões estabelecidos por outras pessoas que se dizem iluminados ou possuir alguma revelação diferente da que está na Bíblia. O fato é que nós hoje vivemos tempos assim, vivemos tempo em que, como os antigos diziam, temos encontrado pessoas inventando muitas modas, temos gente inventando muitas novidades, muitas maneiras de fazer, muitas formas de querer fazer as coisas diferentes, e aí o Evangelho vai caminhando por caminhos ditos novos, caminhos diferentes, e nós devemos então ficar atentos em relação a isso. A palavra de Deus também diz que isso é sinal dos fins dos tempos, é sinal de que as coisas logo chegarão ao término, e também é sinal de que cada vez mais ouviremos novidades, cada vez mais ouviremos e veremos pessoas se mostrando servos de Deus, mas que na verdade têm um outro objetivo, o objetivo de enganar os crentes, o objetivo de ensinar um evangelho diferente, um evangelho deturpado, e Paulo disse que aquele que ensinasse outro evangelho, mesmo que fosse um anjo, que fosse um outro evangelho, diferente do evangelho que nós aprendemos com Cristo, diferente do evangelho da cruz de Cristo, seja esse maldito, seja esse anátema, não é? Então nós devemos tomar muito cuidado aqui, e o grande ensino justamente é esse, que nós devemos buscar o conhecimento através das Escrituras para não cairmos nas armadilhas trazidas por pessoas que falam bonito e que na prática não seguem os preceitos bíblicos, né? Então a história mostra que todos aqueles falsos líderes, aqueles falsos mestres que se infiltraram nas igrejas, os grandes hereges, sempre foram pessoas que se apresentaram assim de uma forma muito agradável, muito gentil, galanteadores, conquistando a igreja e trazendo com belas palavras, com palavras bonitas, outras doutrinas, outros ensinamentos que foram ali torcendo e trazendo confusão na vida da igreja, né? Então nós devemos tomar cuidado com esses. E como nós vamos, então, estar bem alicerçados? É com o conhecimento através das Escrituras, com o conhecimento da Palavra de Deus. Eu não me canso de dizer para você, leia a tua Bíblia, leia a Palavra de Deus, pare alguns minutos, leia a sua Bíblia. Se você não entender alguma coisa, você tem o pastor para te auxiliar, para te ajudar. Estamos aqui pronto para isso, justamente para que nós não venhamos cair no engano, não venhamos cair em confusão, não é? Então, toda doutrina que não é extraída da Bíblia, ela causa confusão, ela causa medo, ela causa dúvida na mente dos crentes. E como saber se uma doutrina é realmente verdadeira? Essa é a pergunta. Como saber se uma doutrina realmente ela é verdadeira, se o que está sendo ensinado é realmente a verdade, confere com aquilo que Deus ensina? O princípio ele é muito simples, ele é bem simples, é só fazer algumas perguntas. A base da doutrina está na Bíblia? Isso que está sendo ensinado é bíblico? Está na Bíblia? Onde está? É mencionado em mais de um texto, mais de um versículo? Hoje vejo pessoas, é comum fazerem doutrinas em cima de um versículo apenas. Essa doutrina ela está em outros versículos, há textos que dão base, há textos que reforçam esse ensino, essa doutrina. Essa doutrina ela questiona os fundamentos bíblicos, ela vai contra aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. Esse é o princípio básico. Quer saber se uma doutrina é verdadeira? Vai na Bíblia. A Bíblia explica, ela sempre vai explicar a Bíblia. As doutrinas são explicadas dentro da própria Bíblia. E essa doutrina, então, trazida, ela questiona esses fundamentos, ela questiona a divindade de Deus, ela questiona a divindade de Jesus, do Espírito Santo, ela põe em dúvida a salvação dos crentes, ela exige alguma coisa a mais para complementar a salvação. A salvação já foi dada por Cristo na cruz, já foi conquistada por Cristo na cruz. Não preciso fazer mais nada para dar uma forcinha para isso.
Então, são critérios que devem ser avaliados, são critérios que devem ser vistos. Falando um pouquinho mais, a doutrina que era apresentada pelos falsos mestres, ela questionava tudo isso. E apresentava um ser humano como alguém especial que, diante de Deus, recebeu alguma revelação especial e, por isso, estava acima dos outros. Não se engane. Toda a revelação está na palavra de Deus. Não existe nenhuma revelação especial, não existe nenhuma revelação nova. A revelação se encerra em Jesus. Jesus é a última palavra da revelação de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus revela o Pai e a Bíblia já está completa. Então não existe novas revelações, não existem novos textos sagrados, e não existe uma pessoa iluminada, uma pessoa diferente, uma pessoa escolhida para ser esse representante de Deus. Não existe, como os falsos mestres aqui que João enfrentou, uma pessoa que tem as fagulhas da divindade porque viu Deus ou recebeu uma revelação diferente. Então devemos estar atentos com isso, né, e muito atentos em relação a isso. Mas vamos ao texto, a partir do verso 13, João, ele passa a fazer suas considerações finais e ele explica que a sua intenção é ensinar que a vida eterna, ela é concedida a todos aqueles que creem em Jesus e na sua divindade, todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, portanto que Jesus é Deus. O termo eterna aqui usado, né, essas coisas vos escrevi a fim de que saberdes que tendes a vida eterna. Esse termo eterna, essa palavrinha eterna aplicado aqui, tem o sentido de que essa nova vida do crente será para sempre. Então, ele está falando de uma nova vida do crente, de um novo momento que começa a partir do momento em que nós aceitamos o senhorio de Cristo e o recebemos como Salvador da nossa vida. Então, essa vida ela começa ali e ela é para sempre, assim como Deus por toda a eternidade. Então, essa vida ela não tem uma limitação, ela vai por toda a eternidade, para sempre. Mas não é uma vida como nos moldes que nós conhecemos aqui. É uma vida plena, é uma vida de abundância, é uma vida que nós nem conseguimos imaginar na sua totalidade, mas é uma vida plena e alguns teólogos pensam nessa vida como um retorno à vida que era no Éden, exatamente como era no Éden antes do pecado de Adão. Então, é uma vida plena e total. Uma vida de qualidade. Eu penso aí numa qualidade superior, até superior à qualidade ali que existia no próprio Éden, porque enquanto Adão estava ali, ele ainda não havia provado da árvore da vida, né? Então, eu acredito que é algo ainda superior ao que ele tinha. O ensino aqui ele é mais profundo do que parece. Ele é muito mais profundo do que parece. Pois ele afirma que ele afirma não que teremos a vida eterna, mas que nós já temos essa vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Que nós já temos a vida eterna? Que não é uma coisa que nós vamos receber, nós já recebemos a vida eterna, ela já começou, nós passamos a viver eternamente a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então é a partir desse momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que passamos a viver em Cristo. Por isso, todas as coisas anteriores se passaram e se fizeram novas. Então, ali já começa a contagem já eterna. Pois é nesse momento da nossa conversão que Deus passa a habitar conosco. O Espírito Santo habita no crente, Cristo passa a viver em nós. Então, nós podemos nos alegrar, porque nós já estamos vivendo, já começamos a vida eterna. E aí, alguém pode perguntar, mas e como é que fica a questão da morte?
a questão da morte, ela já foi vencida por Cristo, né? Então, a morte é apenas o tombar e o continuar. Deitou esse corpo e continua a caminhada com Jesus no seu reino celeste, até o dia em que esse corpo será ressurreto novamente, será glorificado por Deus. Mas isso é outra aula, isso é outro tempo, isso é um outro momento em que nós vamos conversar e aprender um pouco mais sobre isso, né? João ensina que crer em Jesus não é só reconhecer que ele existiu. Foi um homem bom e morreu. Não é só reconhecer isso, que ele existiu, que ele foi um homem bom, que ele morreu, mas é obedecê-lo e é seguir os seus ensinos, reconhecendo que ele está vivo e presente nas nossas vidas, bem presente na vida do crente. Crer no Jesus histórico é uma coisa, crer no Jesus que existiu, um Jesus contado nos livros é uma coisa, recebê-lo como uma pessoa de fato é outra coisa, e é outra coisa bem diferente, ter Jesus como uma pessoa de fato e que vive caminhando contigo, ter comunhão e ter intimidade com Ele, isso é outra situação. Relacionamento e obediência e amor são coisas bem diferentes do que apenas ter um conhecimento de Jesus como alguém que passou pela história. Então, é um relacionamento diferenciado, um relacionamento realmente do dia a dia. E esse relacionamento que leva o crente a confiar e a pedir em nome de Jesus para o Pai. Nesse caso, então, Jesus é o fiador. Jesus é o fiador, e ele ensinou que devemos pedir ao Pai usando o seu nome, porque as orações serão respondidas. Ele é o fiador. O fiador é assim, ele assina lá, se eu não pagar, o fiador paga, não é? Então, Jesus é o nosso fiador. Nós vamos pedir ao Pai usando o seu nome, em nome de Jesus. Eu estou te pedindo porque ele mandou pedir no nome dele. É assim. E aí nós precisamos ter um cuidado imenso com o que nós pedimos, e aí vale também essa reflexão, nós precisamos ter um cuidado imenso com o que nós pedimos, porque nós estamos usando o nome, nós estamos usando o bom nome de Jesus. Temos um grande poder nas mãos, embora muitas vezes nós não usamos, embora nós não sabemos como usá-lo, e Tiago ele trabalha muito essa questão, ele fala que nós não sabemos pedir, porque nós pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. Acredite, tem gente que pede para o Brasil ganhar o jogo. Tem gente que na final do campeonato pede para o seu time ser campeão, para ele poder andar de cabeça erguida na rua. Os jogadores, um de cada lado, cada um pedindo a Deus para ser o campeão. E como é que Deus fica nessa história? Eu vou dar o título para quem? Deus não se envolve nisso, não é? Mas tem gente que faz isso. Tem gente que pede para não chover só para poder sair, só para poder dar um passeio. E a necessidade do planeta, a necessidade geral que espere. Pedimos para ser beneficiados em uma situação que muitas vezes pode prejudicar outra pessoa. Conheço gente que ora para achar dinheiro na rua. Se ele achou dinheiro na rua é porque alguém perdeu. Então alguém foi prejudicado para ele sair ganhando. Olha o jeitinho brasileiro, com Deus isso não funciona. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que pede, e olha, pasme sobre isso. Tem até vergonha de dizer, mas eu já vi isso. Tem gente que pede para que Deus mate alguém. Deus não vai fazer isso. Deus jamais vai fazer isso, porque isso vai contra o seu caráter, e isso é pecado. Tentar a Deus é pedir coisas que vão contra o caráter dele. Pedir a Deus tentar a Deus é pedir coisas que ele nunca faria, porque é uma coisa que está contra a natureza dele. E aí nós vemos um grupo tentando destruir o outro grupo, e quando a nação vai para a guerra, pede lá a Deus que abençoe eles a quê? A matarem os outros inimigos. Olha que situação. Deus jamais vai fazer algo contra a sua natureza, e nós temos que entender isso e aceitar isso e procurarmos nos ajustar à natureza de Deus e ao seu amor. E Deus sempre, então, vai ouvir as nossas orações e vai atendê-las conforme os seus propósitos. Ele pode responder sim, ele pode responder não, ele pode responder espere um pouco,
Paulo não foi atendido no seu pedido a Deus para retirar o seu espinho da carne. Por outro lado, ele teve a garantia de que a graça de Deus era o suficiente, que a graça de Deus o acompanharia por toda a sua vida, não é? Será que Paulo teria sido tão humilde e tão dependente de Deus se não tivesse aquele espinho na carne? Não sabemos, mas nós sabemos que quando ele clamou a Deus, Deus disse: a minha graça te basta. Como muitas vezes está dizendo para nós, e muitas vezes nós não queremos ouvir, muitas vezes não queremos entender, muitas vezes fazemos que não ouvimos, o que não entendemos, que a graça do Senhor nos basta, e a graça do Senhor é tudo na nossa vida, é tudo que nós podemos querer, é tudo que nós podemos desejar. A oração será respondida se tiver fé, se for feita em nome de Jesus, e se tiver humildade, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade, não a minha vontade. E aí eu pergunto, e aquelas pessoas que hoje estão exigindo de Deus, aquelas pessoas que hoje estão declarando a Deus que já está tudo resolvido, está aqui, está tudo resolvido, eu declaro, só resolva, só assine o cheque aí, só libera, Senhor, pode liberar que eu já resolvi tudo aqui. Como é que fica isso? Como é que ficam aquelas pessoas que encurralam a Deus, ou que pensam que estão encurralando Deus contra a parede e estão exigindo que Deus lhes dê alguma coisa? 1 João 5,16 vai dizer o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer o pecado, que não para a morte pedirá, e Deus lhe dará a vida. Opa, pecado para a morte. O que é esse pecado para a morte? Isso é uma coisa que traz sempre muita polêmica, né? muita discussão. O que é esse pecado para a morte? É muito simples. O pecado da morte é o apostatar da fé, que é blasfemar contra o Espírito Santo, é negar a própria fé, é voltar atrás, é blasfemar contra o Espírito Santo, é ter como mentira a salvação. É rejeitar a salvação e fazer da morte de Cristo coisa qualquer, transformando o Evangelho em outra coisa, transformando o Evangelho numa coisa sem valor. Sabe aquelas pessoas que caminham, de repente rejeitam tudo, se tornam num estado pior do que o anterior e se voltam contra Deus? Esse é o pecado da apostasia, esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo, negar a eficácia do Espírito Santo. E esse é o pecado para a morte espiritual, para a morte eterna. Nunca foram de Deus, nunca quiseram Deus e riram e zombaram da salvação que lhes foi oferecida. Esse é o pecado para a morte. E as três certezas que nós somos filhos de Deus encontram-se ali nos versos 18 a 21. As três certezas de que nós somos filhos de Deus. A certeza de que aquele que é nascido de Deus, que não vive em pecado. Certeza de que o Filho de Deus não vive pecando. O crente não vive pecando, o crente não vive em pecado. Se peca, se escorrega, o Espírito Santo mostra isso para ele se entristece e ele se arrepende e volta rapidinho para o caminho de Deus. O maligno não lhe toca, não o domina. O verdadeiro cristão, ele não é dominado pelo maligno, ele não vive em pecado. A segunda certeza é que o crente pertence a Deus e não ao mundo. O nosso padrão é um padrão divino. O mundo não pode nos tocar, o mundo não pode nos tirar, nada poderá nos separar de Cristo, nada poderá nos separar do amor de Cristo. E a terceira certeza de que nós somos nascidos de Deus é que Jesus nos dá entendimento para discernir a verdade e o erro. É Jesus que nos mostra os caminhos errados, é Jesus que nos mostra os erros, é Jesus que mostra, que acende a luz quando uma doutrina errada é ensinada. Então, essas são as três certezas de que nós somos nascidos de Deus. E a última recomendação, João termina a sua carta não com uma saudação, mas ele termina a sua carta de uma forma com um alerta, com uma recomendação: guardai-vos dos ídolos.
ele termina com uma advertência aos cristãos para se afastarem do culto a outros deuses e dos seus rituais. Isso vale para o nosso culto prestado a Deus. Isso vale para nós hoje. Nós devemos nos afastar de outras coisas que venham assumir o primeiro lugar no nosso coração. Devemos nos afastar de outras formas de adorar a Deus, diferentes daquela que é ensinada na palavra de Deus. Devemos nos afastar de outras expressões de culto diferentes do que nós aprendemos na palavra de Deus e dos ídolos que muitas vezes nós constituímos, uma pessoa, uma personalidade, um político, um parente, um programa de TV, uma série. Muitas pessoas hoje têm cultuado as séries, têm cultuado as Netflix da vida e outras coisas mais. E a lista não para, né? Muitas coisas que são colocadas no primeiro lugar, muitas coisas que são colocadas na frente de Deus, muitas coisas que muitas vezes faz com que muitos deixem de ir à igreja no momento de culto para participar de outras coisas. Então fica aí a advertência do apóstolo João: guardai-vos dos ídolos. Então esses são os ensinamentos. Terminamos a primeira epístola de João, terminamos a primeira carta de João e aprendemos muita coisa. Tenho certeza que nós aprendemos muita coisa. Agora, nos próximos domingos, nós estaremos estudando a segunda epístola de João e a terceira epístola de João. E aí nós vamos terminar essa conversa, esse diálogo com o apóstolo João. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para a gente terminar. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse tempo precioso em que podemos conversar um pouco, que podemos aprender um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque a Tua Palavra é eficaz, ó Pai, e pedir ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ser firmes, ser fortes, ó Deus, que não nos deixe levar, ó Pai, que nós não venhamos a cair, ó Deus, no engano, no erro das falsas doutrinas, dos falsos mestres, ó Pai, e que todos os ensinamentos que nós aprendemos nessa primeira carta de João, nós possamos assimilá-los e possamos utilizá-los no nosso dia a dia. Faz-nos melhores a cada dia, Senhor, porque nós confiamos no Teu amor e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia.